Obesidade é um acúmulo das células de gordura. O corpo humano ele é formado por tecido conjuntivo. Nós temos vários tipos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo que forma o sangue, o tecido conjuntivo que forma o osso, não é? O tecido conjuntivo que forma a cartilagem, o nervo. Existe o tecido conjuntivo que forma a gordura. Ele atrai as células adiposas, né? As células que são chamadas de adipócitos. E quando em excesso, quando em acúmulo, quando o corpo não consegue eliminar aquilo, então nós temos uma obesidade se instalando. Os estudos da medicina germânica dizem que sempre começa com acúmulo de líquido. Primeiro você vai acumulando líquido e depois isso vai se transformando em acúmulo de gordura. São dois mecanismos diferentes, mas que podem seguir juntos. Por exemplo, acumular líquido, você também começa a engordar, você começa a inchar, e o acúmulo de líquido, ele tem a ver com abandono, solidão. E aí, se você tiver os conflitos da gordura, que é o que eu vou falar aqui, então você pode também entrar num processo de acúmulo de células gordurosas. E aí, se isso começar a perder o controle, você entra então em um quadro chamado de obesidade. Tá legal? São muitos mecanismos que levam à obesidade. Sim, são vários. Galera, infelizmente são vários. Mas eu separei dois mecanismos que são muito comuns aqui em terapia que eu faço, em cuidar de pessoas. Eu percebo que os relacionamentos podem, infelizmente, promover isso que eu vou falar, né? Um relacionamento mal resolvido, mal trabalhado, ele pode favorecer. Então eu peguei dois mecanismos de engordar, de obesidade, que são assim, ó concurso, para você entender por que está se engordando. Combinado? Então vamos falar dele. O primeiro mecanismo, o estresse. Qualquer tipo de estresse, principalmente o que gera raiva, qualquer tipo de estresse, mas principalmente o que gera raiva, faz o seu hipotálamo produzir muito hormônio que estimula a hipófise. Esse hormônio que estimula a hipófise faz a hipófise estimular a tireoide e a suprarrenal. Então é um eixo chamado de HPA, hipotálamo pituitária adrenal. Então, olha só, o hipotálamo percebe o estresse que você está passando, principalmente que tem componente de irritabilidade e raiva. O hipotálamo ativa a pituitária, que é a glândula mãe do corpo, estimula a tireoide, que estimula as adrenais. Resultado disso, você aumenta o seu cortisol. Cortisol é o hormônio da vida. Sem o cortisol, galera, a gente não sobreviveria, nós não sairíamos da cama. Mas quando o cortisol está em excesso, ele produz um efeito muito nocivo para o corpo. Por quê? Quando o cortisol está em excesso, ele estimula a produção de insulina, um hormônio catabólico, ou seja, um hormônio que tem a tendência em excesso de destruir o corpo. Basicamente, quando vocês escutam falar de anabolismo, é tudo que cresce. Catabolismo é tudo que engole, é tudo que destrói, é uma involução. E o anabolismo é um crescimento. Por isso que os caras de academia falam, eu tomei anabolizante, que é para crescer, né? Agora, o cortisol em excesso e a insulina em excesso, eles são catabólicos. Eles tendem a destruir teu corpo, se for em excesso. Então, o excesso de cortisol promove um excesso de insulina. O excesso de insulina, o que ela faz? Qual que é a ação da insulina? Vocês já devem ter estudado isso. A insulina pega a glicose e o açúcar do sangue e joga para dentro da célula. Esse é o papel da insulina. Tirar a glicose do sangue e jogar para dentro da célula. Isso, mas legal, isso dá energia. Isso, aí o açúcar vai lá para a mitocôndria, ciclo de Krebs, produz seu ATP e assim a gente consegue ter a nossa energia. Até aí, beleza, certo? Mas quando tem muito açúcar dentro da célula, a mitocôndria, coitada, ela não dá conta de trabalhar com tudo aquele açúcar. Ela fala assim, cara, eu não tenho condição de lidar com todo esse açúcar. Entrou açúcar demais a mitocôndria, que é uma organela celular, que você já... A gente fala que é a usina de força da célula, você já deve ter estudado isso lá na biologia, na escola.
Então a mitocôndria, quando tem muito açúcar, ela não dá conta, ela não consegue. Aí o que ela faz? Ela promove o acúmulo de gordura visceral. Essa gordura visceral, então, o excesso de açúcar da mitocôndria que não é usado é transformado em ácido palmítico, e esse ácido palmítico produz a gordura visceral chamada de triglicerídeos, que aí você já ouviu falar. Quando seu triglicerídeo está alto, o que significa que você está com muita gordura visceral, que foi ácido palmítico, que um dia foi um excesso de açúcar dentro da célula. A mitocôndria não deu conta. Qual foi o resultado? O resultado foi o acúmulo de gordura. Então você vê o que o estresse faz? Principalmente componente de estresse de medo e raiva. Medo e raiva produz muito cortisol. Muito cortisol. E isso leva a um efeito nocivo, péssimo ao seu corpo, como uma reação, e isso pode aumentar a sua obesidade. Pode transformar você num obeso. Essa é que é a verdade, né? Transformar em gordura. Agora eu pergunto, onde entra o relacionamento? Em tudo, né? Porque como é que tá teu relacionamento? Tem passado muito estresse? Você passa muita raiva com o teu marido passa muita raiva com você? Você tem medo do teu marido, vice-versa? Porque esse medo constante, ele faz isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O sistema nervoso nosso, olha que fantástico, galera. O nosso sistema nervoso ele foi feito para suportar estresse. O nosso sistema ele não é tão frágil, ele foi feito para receber pancada, para a gente passar os estresses do dia a dia. Sabe qual é o problema? É quando isso dura muito tempo. Quando o estresse dura por muito tempo, aí nós temos um problema. É aí que o corpo começa a sentir, não consegue mais lidar, o sistema autônomo não encontra mais recursos e aí os efeitos nocivos, os efeitos deletérios começam a acontecer. Como, por exemplo, esse que eu falei do estresse. Pico de insulina, aumenta a tua insulina, aumenta o cortisol, aumenta a insulina, mais açúcar dentro da célula, a mitocôndria, coitada, não consegue lidar com isso, ácido palmítico, gordura visceral, que é o triglicerídeos. Então vocês acabaram de aprender um mecanismo de gordura, de obesidade. Acabaram de aprender. Eixo hipotálamo, HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, de novo, como está teu casamento? O que você tem feito para melhorar o seu casamento? Será que precisa separar realmente? Ou será que não precisa separar, mas tem que ser olhado? Tem que cuidar da relação. Porque esse estresse que você ou o marido está passando pode sim trazer efeitos nocivos, e um deles a obesidade. Um deles. E a obesidade é péssimo, porque quanto mais gordura eu tenho no corpo, mais inflamação eu tenho. Seus hormônios são as primeiras coisas que vão para o pau. Pessoas muito obesas estão com os hormônios todos deturpados, todos horrorosos. E o hormônio é o combustível do corpo. Muda teu humor, muda tua libido, muda teu funcionamento intestinal. Olha como é sério isso. Então, o seu relacionamento ele precisa ser olhado, ele precisa ser acolhido. Não tem bandido. Deus ama você, assim como eu, assim como minha esposa, assim como teu marido. Só que tem que dizer sim, né? Tem que falar assim, pô, eu preciso de ajuda, cara, eu não estou conseguindo lidar com essa relação as dois. Hoje mesmo eu vi um vídeo que a minha esposa Sara me mandou, que parece que a gente foi criado tudo, a gente tem que aguentar. Não, pessoal, nós não temos que aguentar nada, nós podemos ter ajuda. Existe ajuda para o que vocês precisam. Para que um dia eu precisei e eu também ainda preciso. Para o que minha esposa buscou de ajuda, a gente não está sozinho. Essa sensação de estar sozinho é péssima. De que eu tenho que aguentar tudo. Não. Não é assim que funciona. Nós somos seres biológicos, nós somos mamíferos. Mamíferos, eles se regulam com a espécie. A gente precisa de contato. A solidão, um pouquinho de solidão, caixa do nada, é legal. O excesso de solidão faz você engordar também pelo acúmulo de água. Você começa a inchar. É a solidão. E imagina se você já sentiu essa solidão na infância também, aí só piora. E agora está sentindo uma solidão no seu casamento. Vamos parar um pouquinho para dar 2 recados? Então vamos lá. Primeiro recado, tá gostando, pessoal? Escreve aí para mim. Põe um coraçãozinho.
porque o Instagram entende que é relevante. Conta aí para mim se vocês estão entendendo até aqui, se eu estou com uma didática boa, se vocês entenderam, se quer que eu repita alguma coisa sobre esse assunto, né? Põe um coraçãozinho para mim, eu agradeço de coração vocês, tá? Interajam comigo aí, que isso é importante para nossa live. Beleza? Outro recadinho do coração é o seguinte, pessoal. Quando eu postar essa live, quando eu postar essa live, quando terminar e eu postá-la, fica atento. E você pode digitar obesidade ou eu quero, tanto faz, tá? Você pode digitar obesidade ou eu quero e seguir os passos lá que você vai receber um artigo científico que eu vou mandar de graça para você em PDF sobre fatores conjugais e obesidade. Eu vou repetir. Quando eu postar a live, não adianta escrever agora, tá? Agora não dá certo. Tem que esperar eu terminar. Você vai lá na live postada, escreve assim, ó, obesidade ou eu quero, um dos dois. Obesidade ou eu quero. Eu vou enviar para você, segue as instruções lá, que eu vou enviar para vocês um artigo científico sobre fatores conjugais e obesidade. De graça. É um PDF muito legal para você ler, de tanto que esse assunto é importante. Combinado? Vamos voltar então para o nosso estudo. Eu falei para vocês que ia explicar. Obrigado, Sandra. Então, digita lá que tem mais um hoje. Então, assim, ó. Eu falei para vocês sobre 2 fatores, certo? De obesidade. Eu contei o estresse, eixo hipotálamo, pituitária adrenal, que produz o cortisol, aumenta a insulina, muito açúcar na célula. Beleza. Agora eu vou explicar o outro fator. Eu vou explicar o outro fator, tá? Importante, que é o fígado. Se você tiver um problema de fígado, uma disfunção de fígado, e eu não estou falando de tumor não, hein, pessoal? Estou falando de coisa, pode ser uma esteatose, pode ser um fígado que não está num bom funcionamento, mas não tem nada, porque isso acontece, tá? Isso acontece. O fígado também faz você engordar. Por vários mecanismos, mas eu reservei 2 para falar para vocês. Um fígado que não está funcionando bem, ele diminui a beta-oxidação. Sabe o que isso significa? Que você não queima mais gordura. Porque é o fígado que metaboliza também a gordura. Então, se você não faz a beta-oxidação, você tem um problema de queima de gordura. Então, você pode ficar obeso. E tem um outro fator no fígado. Sabe aquele excesso de cortisol? Sabe quem metaboliza e arruma aquilo? É o fígado. Então, quando você tem um fígado também que está disfuncional, o que vai acontecer? Vai acontecer que você também não vai conseguir resolver aquele excesso de cortisol que está em você e você vai engordar. A Laís fala que o pâncreas é importante. Sim, gente, é que hoje eu reservei isso para falar para vocês. Nossa live é curta, certo? Então, assim, eu peguei pontos fundamentais ligados ao relacionamento, tá? Para que traga noção, mas com certeza tem muitos mais outros fatores. Tá bom? Então vamos repassar como é que o fígado te engorda? Quando você tem alguma disfunção de fígado, você diminui a beta-oxidação. Então você perde a capacidade de metabolizar gordura. Você acumula ela, você engorda. E você também perde a capacidade de metabolizar o excesso de cortisol que você produziu. E aí mais insulina, mais gordura. Então veja a importância do fígado. E qual é o conflito do fígado? Adivinha? Quando que o seu fígado emocionalmente, porque vocês lembram que eu falei para vocês que dentro da barriga da mãe a gente desenvolveu uma memória emocional arcaica evolutiva. Cada parte do corpo ficou presa a uma memória emocional do sistema límbico. Então, qual que é a memória do fígado? É o sentimento de falta. Falta de comida, realmente, mas falta de afeto, falta de atenção, falta de justiça, falta de carinho. Entende? Falta de proteção. Quando eu passo por muito sentimento de falta, eu não estou percebendo, mas eu estou abalando o meu fígado. E o meu fígado não funcionando bem, tecnicamente eu perco
duas coisas, eu perco mais coisas, mas hoje estou trazendo para vocês duas coisas importantes. Eu perco a beta-oxidação e eu perco a regulação do cortisol, metabolismo do cortisol. E aí eu também promovo a obesidade. Então, você imagina um relacionamento, agora pensa comigo, olha que loucura, mas uma loucura lúcida. Você imagina você sofrendo estresse com o marido, medo, raiva. Estou falando do marido, mas pode ser o marido com a mulher, tá bom? No seu relacionamento, muita raiva, muito sentimento de raiva, muito estresse. Então você vai desregular o eixo HPA. E você já sabe o que vai acontecer, porque eu já expliquei aqui. Além disso, você está sentindo que o seu marido não te olha, ou a tua mulher não te dá carinho. Eu pego também homens aqui, viu, que a mulher não dá carinho. A mulher não é carinhosa e o homem sente isso. Imagina que o companheiro, o cônjuge, o homem e a mulher não está recebendo carinho, não está recebendo afeto, não é olhada, não se sente protegida. O que vai acontecer? Você também causa um impacto, um choque biológico sobre o teu fígado. E aí o teu fígado também não vai funcionar bem. E aí você tem o problema da beta-oxidação, você tem o problema do excesso do cortisol que não é metabolizado. Entendeu o pepino? A sua tendência é engordar. Então, de novo, entende a importância de fazer um relacionamento amparado? Muitas pessoas, pessoal, a maioria eu digo, tá? Precisariam ter um relacionamento, é como se diz assim, um personal trainer para o seu relacionamento. Sim, a maioria das pessoas precisariam. Ter consultores especializados, meio que semanal, mensal, para ajudar a lidar com esses desafios dos relacionamentos, porque ninguém tem culpa. Veja, você veio de um relacionamento com uma história traumática, seu marido veio com uma história traumática, e vocês estão tentando não dar certo, mas vocês não são dessa área, vocês não entendem o que está rolando, vocês não entendem o que está acontecendo. O resultado é catastrófico, inclusive sobre a gordura. Vocês estão aprendendo hoje aqui 2 mecanismos extremamente comuns que eu pego aqui no consultório, que é o estresse e o sentimento de falta. Ele não me olha, doutor. Ele não me dá atenção, eu não me sinto protegida por ele. Toda essa falta abala o fígado. Altera o seu metabolismo de gordura. O fígado é importante para metabolizar o excesso de cortisol. O cortisol, por outro lado, não pode estar muito alto, porque vai subir a insulina. Aí a glicose dentro da célula. Você entendeu a bola de neve que vai virando dentro desse mecanismo? Horroroso. Porque às vezes você precisava na tua relação de um acompanhamento profissional melhor para te falar como, os caminhos a seguir, quais os combinados funcionam melhor, o que deve ser evitado, quais as instruções, quais exercícios o casal pode fazer. Eu percebo hoje que a maioria dos relacionamentos eles precisariam de um personal terapeuta, né? Um terapeuta profissional, como se fosse seu como é que fala? O seu personal, né? Um terapeuta personal para você, melhor dizendo, para que você possa falar, o seu marido receber apoio, você receber apoio, porque cada um tem uma percepção que precisa ser cuidada. Não tem um que está só certo e um que está errado. Não existe isso. Aonde pode ser melhorado? Certo? Então, fica a dica aqui, porque os relacionamentos hoje, todos os tipos de relacionamento, aquele que você teve lá na tua infância com teu pai e com a tua mãe, e hoje o relacionamento conjugal que você tem, seja casado, seja amancebado, união, namoro, os relacionamentos são portas de entradas para a obesidade, porque se eles não cuidados, eles levam ao estresse e levam ao sentimento de falta, que impacta o fígado. E aí você já entendeu hoje como vira. Então, a partir daqui, a partir desse momento, eu quero ajudar você. E eu sinto que você precisa de ajuda. E de que forma eu posso ajudar você? Eu posso ajudar você com consultas. Você vindo consultar comigo, você e o casal. Cara, eu atendo casais de tudo quanto é lugar. Eu tenho muita experiência com casal. Eu sou casado. Eu e Sara enfrentamos nossos desafios e vencemos, né?
Estamos cada dia vencendo mais. É isso. Então, a partir desse momento, eu posso ajudar você. Eu posso ajudar você com cursos. A gente tem bastante curso que pode ajudar você. Tá? Então, é só procurar, é só dizer sim. Falta de relacionamento também? Perfeito, Ivete. Sentimento de falta. Fígado é falta. Corretíssima. Isso mesmo. Falta um amor na minha vida. E aí eu pergunto, por quê? Por que você sempre bateu cabeça com o homem? Eu também posso te ajudar. Você precisa de ajuda. Não é o seu destino. Ah, isso é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não. Não. O que está por trás desse padrão que você sempre bate cabeça com o homem? Também posso te ajudar. Estou aqui para isso. Então, trouxe esse baita desse ensinamento para você, porque a partir daqui, eu sei que posso te ajudar. E eu sei que você precisa, porque todos precisam. Eu que estudo, eu precisei, eu imagino você, que não é da área. Muitas vezes só falta dizer sim. Conversar com esse homem, mostrar a importância de se abrir. E não tem julgamento, não tem apontar dedo, não tem. É um tratamento muito humano, onde a gente acolhe você, acolhe a sua dor, acolhe a dor do marido e propõe trabalhos, exercícios combinados que vão ajudar nas relações a viver um novo caminho. E esse novo caminho tira de você o estresse, o peso do estresse e tira de você o peso da falta que você já percebeu que destrói o teu fígado, acaba com o teu fígado, muda o seu eixo hormonal, o eixo HPA e promove então a sua obesidade. Olha lá, ó. A Cláudia de Santi, ó. Veja, é um depoimento espontâneo. Obrigado, Cláudia. Eu não pedi para ela. Olha só. Já fomos atendidos por você e foi maravilhoso o nosso processo. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo seu carinho, tá? De dar o depoimento aqui. Aí, pessoal, um depoimento espontâneo para vocês. Eu adoro tratar casais. A família é importante. O casal precisa de ajuda. Tá bom? Não esquece de, hora que postar essa live, digitar aí obesidade ou eu quero para você receber o artigo, tá? É um artigo científico específico sobre o tema. Fatores conjugais e obesidade. Para você entender que isso que eu estou falando não é balela. Isso tem artigo científico aí. Por isso que eu estou dando de graça para vocês. É só seguir o passo a passo lá, que ele vai enviar, você vai poder baixar o seu artigo científico em PDF. E é de graça. Correto? Bom, interage aí comigo. O que vocês acharam? Escreve um pouquinho aí. Fez sentido para vocês? Gostaram? Estão entendendo? Por favor, escrevam para mim. Obesidade, físio multi, não é agora, tá? Tem que esperar postar. E não é os dois, viu, pessoal? É um dos dois. Ou obesidade ou eu quero. Digita obesidade. Escreve só obesidade, tá bom? Que aí você recebe o artigo. E não adianta escrever agora. É depois que postar a live. Tá? Depois que tiver postado no meu perfil, você vai lá e faz o comentário da live. Obesidade. Só isso. Obesidade. Aí você recebe o artigo. Tá bom? É só seguir os passos lá. Escreve para mim aí o que vocês acharam. Como que tá indo, tá bom? Entenderam a importância de como a relação pode fazer você engordar? Você homem, você mulher, aonde tem que cuidar, com sentimentos de falta, com estresse excessivo, principalmente medo e raiva. Tá claro? Muito bem. Obrigado, Paty. Muito didático a Paty colocou. Obrigado por participar. Esses comentários são bem válidos, tá? Ajuda o Instagram a entender que essa live é importante. Essa live vai ficar disponibilizada no YouTube, quem quiser assistir lá. Beleza? No meu YouTube, Maurício Valente Oficial. E também está aqui disponibilizada nesse perfil meu. Tá? E digita lá obesidade que você recebe o artigo. Está ótimo. A live esclarecedora. Obrigado, gente. Obrigado, tá? Fiquem atentos. A quarta-feira que vem, às 20h15, temos mais um encontro aqui. Vai ser um prazer receber vocês, tá? Para mais conhecimento, mais instruções. Muito boa live. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, tá? Bom resto de semana.
E bom final de semana aí que se aproxima. Obrigado, Maísa. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Liege. Obrigado, Karine.